neste momento, olha só, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está participando de uma entrevista coletiva. Além dele, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e também que anuncia agora as medidas de enfrentamento aos efeitos da guerra no setor de combustíveis aqui no Brasil. E também participa dessa coletiva o ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Mas agora, Alexandre Silveira falando, vamos ouvir. Sócio desse estabelecimento que atende contra a economia popular. O CAD passa a ser informado de forma obrigatória para a apuração da infração à ordem econômica. E as multas passam a ser proporcionalmente agravadas, levando em conta o ganho inadequado à usura do agente econômico. Por isso, é muito importante que a gente trabalhe de forma sinérgica e tão dedicada como a nossa equipe, liderada pelo presidente Lula, tem feito, a fim de, repito, mais uma vez, evitar oscilações de preço e ajudar na economia nacional. Essa palavra é o ministro Dario Durigan, da Fazenda. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença. Nós queríamos dar sequência aqui hoje com vocês todas e todos a um acompanhamento muito atento e muito pronto que o nosso governo tem feito sobre os efeitos da guerra sobre a nossa população. O presidente Lula nos deu uma diretriz, que é a diretriz de que uma guerra que não tem nada a ver com o Brasil e que a gente tem uma série de críticas a essa guerra, que ela não traga prejuízos à nossa população. É sobre essa diretriz que o Corpo de Ministros do Presidente tem estudado diariamente as medidas mais adequadas para proteger a nossa população. Nós anunciamos há algumas semanas uma primeira leva de medidas federais que implicou na desoneração do PIS/COFINS do diesel e numa primeira subvenção federal tanto ao importador quanto ao produtor de diesel. Essa primeira ação veio casada com o ajuste no imposto de exportação para que a gente desestimulasse a exportação do óleo bruto, revertendo ao máximo óleo para refino e consumo no país. Ainda, num segundo momento, a gente anunciou uma medida em relação ao frete mínimo. O ministro Renan levou isso a público, coordenou também com os estados, numa reunião do próprio CONFAS, para que a gente tivesse uma fiscalização e uma garantia de que poucas empresas que não pagavam o preço mínimo passassem a cumprir com a lei federal que estabelece um frete mínimo para os caminhoneiros. Nós reforçamos a fiscalização por parte da ANP, dos PROCONs, reforçamos as competências da agência, aumentamos e ampliamos o suporte, seja da Receita Federal, da Polícia Federal, aos órgãos de fiscalização, e já temos visto uma ampla fiscalização pelo país, com os primeiros resultados do que houve de abuso de aumento de preço no país. Na sequência, eu próprio levei ao secretário de Fazenda uma proposta para que, muito diferente do governo anterior, a gente construísse, em consenso com os estados, uma saída ou uma mitigação, na linha do que o presidente tem nos pedido, para importação do diesel, de modo a garantir abastecimento firme de diesel no país. E essa medida, ela foi bem recebida, muito embora a gente tenha ouvido algum ceticismo de início, de que os governadores não iam aderir. Alguns governadores me ligaram, eu pude conversar com vários deles, independentemente do lado político. Apontei eu o que a gente estava vendo, qual era a necessidade de agir no curto prazo, e felizmente, depois de muito diálogo, muita construção, a gente viu 25 estados já manifestando positivamente pela adesão ao programa. Há 2 estados que ainda não se manifestaram pela adesão, mas eu espero que esses 2 estados não deixem a sua população com um diesel mais caro
e faço aqui mais uma vez um apelo para que a gente tenha unanimidade dos estados aderindo, uma vez que a gente edita a medida provisória e dá um prazo ainda que curto para que todos os estados adiram. Essa medida dos estados, ela prevê uma subvenção relativa do mesmo montante do ICMS importação do diesel, o que alivia o preço do diesel em 1,17, ou arredondando, como a gente tem tratado, R$ 1,20 a menos no custo do diesel importado. Esse R$ 1,20 por litro, ele vai ser custeado 50%, portanto 60 centavos pela União, e 50%, portanto 60 centavos pelos estados. Isso, felizmente, a gente viu os governadores atentos a essa questão, a liderança do presidente Lula, e fazendo essa adesão, de modo que a gente hoje consegue incluir nessa, vamos chamar, a terceira ou quarta leva de medidas, também a subvenção que desonera em R$ 1,20 o ICMS da importação do diesel. Nós estamos avançando para além disso. Meu colega, o Bruno Moretti, que tem liderado esse processo no âmbito do governo, com toda a expertise que tem do tema, vai anunciar aqui item a item, mas eu queria dizer o seguinte: a gente está avançando numa segunda ou numa terceira subvenção em relação ao diesel para o produtor nacional. Então, como o Bruno vai nos explicar, a gente vai ficar, assim que editada a medida provisória, com uma primeira subvenção já anunciada de diesel para o importador e para o produtor nacional de até 32 centavos o litro, uma segunda subvenção relativa ao ICMS importação do diesel de 1,20 e agora uma terceira subvenção restrita ao produtor nacional de 80 centavos do diesel. Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. A gente já detalha e fala dos custos disso, eu sei que há algum interesse nesse ponto, mas a gente não para por aqui. Além do diesel, nós vamos falar de medidas para outros setores dentro da mesma diretriz. Então, nós vamos anunciar medidas relativas à GLP, de modo que a gente garanta a importação e a distribuição para as famílias de mais baixa renda, que dependem dessa energia do gás de cozinha no seu dia a dia, para que também seja mitigado o impacto para as famílias de baixa renda. A gente avança para o setor aéreo. E aqui, o ministro Tomé está aqui da aviação, para também detalhar essas medidas em que a gente vai mobilizar recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, tanto recursos que vão ser operados e tomados como empréstimo pelas empresas aéreas, quanto também uma parte com risco da União, para que a gente tenha uma outra perspectiva em relação às companhias aéreas, Tomé. O que a gente viu no passado é que as companhias passaram por um longo e tenebroso vale com o choque que nós tivemos anteriormente. Aqui há uma importância da gente ter o setor com medidas que são estudadas, acompanhadas no dia a dia razoáveis, para que eles também se sustentem, consigam manter a malha aérea brasileira, a integração nacional, os voos regionais. E aqui é importante que a gente também, tirando o PIS/COFINS do QAV, dentro das medidas do setor aéreo, que a gente avance de modo a garantir nós estamos zerando o PIS/COFINS para o QAV e o PIS/COFINS para o biodiesel, tá? De modo que a gente, com todas essas medidas que estão sendo acompanhadas diariamente, então nós temos aqui um grupo de trabalho liderado pelo Bruno, por mim, pelo ministro Alexandre, que a gente acompanha diariamente o impacto da guerra e seguindo a diretriz do presidente, que tem nos cobrado essa minimização do custo da guerra no país. Hoje a gente anuncia mais essa leva importante de medidas, todas cuidadosamente estudadas,
dentro da previsão que a gente tinha de impacto fiscal para o ano, que o ministro Haddad e o presidente Lula anunciaram há algumas semanas, nós estamos mantendo a mesma previsão, né, aqueles 10 bi que a gente esperava que tivesse de recurso do imposto de exportação, muito embora o seu objetivo seja destinar o óleo para cá, há uma decorrência tributária. Dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer essas outras subvenções. A gente detalha os números daqui a pouco, mas tudo com muito rigor, acompanhamento e neutralizando os aspectos fiscais para proteger, manter a nossa economia firme. Eu digo isso porque, quando a gente compara o quanto o Brasil está sendo afetado com outros países do mundo, o Brasil é um dos menos afetados. Seja porque o presidente Lula fez reserva internacional no passado e nos mantém numa condição de economia forte, seja porque a gente descobriu o pré-sal, inovou, tem tecnologia própria para fazer exploração, aumentamos em muito a oferta de óleo no país, seja porque a gente tem uma economia e um combustível verde, um combustível sustentável, que nos dá alternativas, como a mídia internacional tem destacado, seja porque agora, prontamente, a gente tem atendido e adotado medidas razoáveis, muito bem pensadas do ponto de vista técnico, para endereçar a medida. Por isso, o Brasil é um dos países menos afetados por uma crise geopolítica que não tem causa aqui, muito embora, tristemente, como o ministro Alexandre se referiu, parte da política brasileira, ou dos políticos brasileiros, defendam essa política de guerra, muito diferente do presidente Lula, que é o presidente da paz. Eu vou pedir para avançar no detalhamento das medidas, me complementando com tudo que o Bruno tiver, e, na sequência, passar para o Tomé, se foi isso mesmo, né, Laércio? É isso aí. Por favor, ministro. Bruno. Obrigado, Dario. Bom, nós ouvimos aí palavras primeiro do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e agora o ministro da Fazenda, Débora, Dario Durigan, falando de uma terceira modalidade de subvenção do diesel. Fez menção também, e por isso a participação de outros ministros, como o ministro de Portos e Aeroportos, a respeito do querosene de aviação, também uma preocupação das consequências do conflito no Oriente Médio, toda a dificuldade de exportação de petróleo produzido no Oriente Médio, ali no Irã, diante do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz. E agora mais uma bateria de medidas ali sendo tomadas do ponto de vista tributário, e o ministro também fazendo a defesa, fazendo menção ali de que 25 das 27 unidades federativas aderiram a segunda modalidade, né, que havia sido já anunciada na semana passada, de subvenção do ICMS cobrado do diesel importado. Esta terceira modalidade, o que o ministro falou, de 80 centavos especificamente para o diesel produzido aqui no Brasil. Nossa equipe segue acompanhando lá em Brasília, em loco, o que está sendo dito pelos ministros de Estado a respeito de mais medidas do governo federal para evitar que o conflito no Oriente Médio traga consequências para o mercado de combustíveis no Brasil e, por óbvio, depois, em efeito cascata, para o aumento do custo de produção e de comercialização de produtos aqui no Brasil.